Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de um evento que, nossa, marcou a carreira do Michael Jackson. O acidente no palco lá em Munique, 1999, no show Michael Jackson and Friends. E a nossa fonte principal para essa conversa é o relato da Karen Fay, que foi maquiadora dele por muitos anos, né? Exato. E para a gente entender o que aconteceu, acho importante lembrar uma coisa do Michael Jackson. A dedicação dele era quase sacrificial, sabe? Sim, ele mesmo falava, né? De dividir o bem que tinha no coração, muitas vezes escondendo a própria dor, o próprio sofrimento. Isso, tinha um senso de dever muito forte com a família, com os fãs, de levar alegria mesmo quando as coisas estavam difíceis, guerras, problemas financeiros. E essa dedicação toda foi testada ao extremo naquele dia. Beneficentes enormes. A ideia era levantar fundos para causas humanitárias, né? Cruz Vermelha, Unesco, Fundação Nelson Mandela. E a equipe tinha acabado de chegar de Seul, foram direto para o Estádio Olímpico de Munique, dia 27 de junho, uma tarde quente de verão. E a atmosfera lá? Como é que tava? Olha, era elétrica. Imagina, o público já tinha visto shows do Luther Vandross, do Ringo Starr, mas a espera pelo Michael criava uma tensão, assim, palpável. Aí, conforme a noite foi caindo, o palco se iluminou, toda aquela tecnologia funcionando, tudo preparado para ele, a energia só aumentava, sabe? Imagino. E nos bastidores, aquela rotina de sempre antes do show. Michael Bush, Karen Fay, checando tudo, figurino, microfones, água para ele, Isso. o Michael se alongando, a equipe fez até uma oração rápida ali, de mãos dadas. E aí, o momento da entrada dele, aquela explosão de som, de luz. Exato. E a primeira parte do show foi incrível, né? O medley, Beat It, depois Black or White com o Slash na guitarra Nossa, sim. e Billie Jean, tudo correndo perfeitamente. Aí entraram os artistas locais para cantar Earth Song com ele. É aqui que a coisa fica tensa, de verdade. Começa a Earth Song e aquela ponte mecânica, que era a parte-chave da cenografia da música, começa a subir, com o Michael em cima dela. Essa ponte era um negócio complicado. A ideia era ela subir até uma certa altura e parar. Tinha sido assim nos ensaios, no show da Coreia, tudo certo. Só que em Munique ela não parou. Ela continuou subindo, passou muito do ponto seguro, começou a balançar de um jeito perigoso e, de repente, ela simplesmente despencou em alta velocidade. Bateu com tudo no chão do palco. Meu Deus, não era só a altura. Era o risco da estrutura falhar completamente, podia ter sido fatal. E o mais impressionante é que ele continuou cantando durante a queda. Nossa. E nos bastidores, o que aconteceu? Caos total. A Karen Fay conta que gritou, mas o som do show era tão alto que ninguém ouviu. A equipe sacou na hora que era algo muito, muito grave. Enquanto o público achava que era efeito especial. Pois é, muitos pensaram que era parte do show, mas para a equipe foi pânico puro. A própria Fay disse: "Meu coração parou". Sim, Sabe, a sensação real de que poderiam ter perdido ele ali. que horror. Foram segundos, assim, intermináveis, de angústia. Até que no meio daquela confusão, viram o Michael rastejando para fora dos destroços da ponte e subindo de volta para o palco principal. Inacreditável. Visivelmente abalado, né? Mas ainda assim, ele foi até o centro do palco e terminou de cantar Earth Song. Já ali, você vê essa força, essa pressão para não falhar. E quando a música acabou, a equipe correu para ajudar, imagino? Sim, claro. Pediram para ele sentar, para ser examinado, mas ele recusou na hora. Falou não, E ainda pegou o microfone de novo? pegou o microfone de novo e, pro espanto de todo mundo, cantou You Are Not Alone. Uma performance emocionante, inclusive. É aquela característica que a gente falou no começo, né? Colocar o show acima de tudo. Exatamente. Só depois de cantar, de agradecer ao público, foi que ele finalmente desabou. Aí sim, levaram ele às pressas para o hospital. E os exames, o que disseram? Olha, foram momentos tensos. Os exames revelaram danos na coluna vertebral. Mas assim, surpreendentemente, não tinha nenhuma fratura grave. Nossa! Considerando a violência da queda, muita gente falou que foi um milagre ele ter escapado de algo pior ou até permanente. E a Karen Fay perguntou para ele depois, né? Porque ele continuou, porque não parou. E a resposta dele foi muito reveladora sobre o que movia ele, né? Porque ele disse. Ele disse para ela, sabe Turkle, que era o apelido dela, naquele momento?
A única coisa que eu ouvi na minha cabeça foi a voz do meu pai dizendo: Michael, não decepcione o público. Nossa, que forte isso. Então, o que a gente tira disso tudo? Uma falha técnica gravíssima. Um risco imenso que ele correu. Uma capacidade quase sobre-humana de continuar apesar da dor, do choque. E tudo isso impulsionado por essa voz interna ligada ao pai e a um compromisso, assim, férreo com a audiência. Sem dúvida, esse incidente é talvez o exemplo mais extremo daquele lema, né? O show tem que continuar. Mostra a pressão absurda, interna e externa, que artistas desse nível enfrentam. A ideia de não decepcionar virou uma força tão grande que o fez ignorar o próprio instinto de sobrevivência. Isso conecta perfeitamente com o que a gente falou lá no início. Essa tendência dele de esconder a própria vulnerabilidade, para cumprir a missão de levar alegria. Exato. Esse evento foi a manifestação mais dramática disso. E deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica uma reflexão. Qual é o limite? Até que ponto essa dedicação artística, essa pressão toda para atender expectativa, pode levar alguém a negligenciar a própria segurança de um jeito tão drástico? O que esse momento revela sobre a psicologia complexa por trás de uma performance desse nível e essa relação única entre um ícone global e seu público?